Deus em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações, em todos os séculos. Esse ministério não foi levantado para defender mais uma religião aqui na terra, para levantar mais uma religião aqui na terra, para fazer confusão no meio das outras religiões. Porque as religiões e suas lideranças têm prazer em fazer confusão umas com as outras aqui na terra. Cada religião se justifica que é a verdadeira e as outras são falsas e seitas. Nenhuma religião quer estar no lugar da outra religião como seita. Seita só é a religião do outro, a dele é verdadeira e não é seita. Deus levantou no século XXI o Ministério Atalaia da Última Hora para que a palavra original seja restaurada, assim como ela foi pregada na igreja primitiva pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Esse ministério não foi registrado com CNPJ, como são registradas as religiões. As religiões são registradas como empresas evangélicas e se tornaram um comércio de almas humanas na terra hoje no século XXI. O Ministério Atalaia da Última Hora não tem fins lucrativos. O Ministério Atalaia da Última Hora tem a revelação das Escrituras nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nem um tio e nem um cedilha. O Ministério Atalaia da Última Hora não brinca com o Espírito Santo como as religiões brincam. As religiões que se dizem pentecostais brincam com o Espírito Santo nas suas igrejas. É lamentável de se revelar para os religiosos que se dizem pentecostais que todas as linguagens estranhas que eles falam nas igrejas que se dizem pentecostais não é a linguagem do Espírito Santo como eles pensam. Os pentecostais não sabem nem o que é línguas estranhas. A maioria das línguas faladas nas igrejas que se dizem pentecostais são línguas estranhas. Ou seja, são línguas copiadas uns dos outros. Um fala uma língua estranha, o outro copia a mesma língua do outro. 99% das igrejas que se dizem pentecostais hoje no século XXI entristecem o Espírito Santo, falando uma linguagem estranha e dizendo que é o Espírito Santo. Será que é o Espírito Santo fala na boca de mentiroso? O Espírito Santo só fala na boca de homens que são verdadeiros. Só falar em línguas estranhas e dizer que é o Espírito Santo já está mentindo, porque estas linguagens estranhas que falam nas igrejas que se dizem pentecostais não é o Espírito Santo, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Existe um canal no YouTube que tem o seu nome de Atalaia da CCB. O nosso canal não é Atalaia da CCB, é Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Sou inscrito em um canal no YouTube de um irmão da CCB, que tem o seu nome de Carlos Reinar. Admiro e aprecio as mensagens deste irmão da CCB. Ele comentou em uma das suas mensagens sobre a mudança de um ponto de doutrina que tem no Inário Novo. Antigamente, o Ministério do Braz escreveram em um dos pontos de doutrinas do Inário: nós cremos na inteira Bíblia como infalível palavra de Deus. Agora no Novo Inário mudaram este ponto de doutrina do Inário Novo. Eles dizem: nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos como contendo a infalível palavra de Deus. No outro Inário estava tudo errado, foi preciso consertar tudo. O Inário Novo número 5. Isso quer dizer que é o Espírito Santo que deu inspiração para escrever o Inário número 4. Era o espírito do erro, não era o Espírito Santo. Quando se conserta uma coisa é porque está errado. No caso do Inário número 4 da CCB, estava completamente com defeito e foi preciso se consertar. O nosso assunto principal do Inário Novo da CCB é o ponto de doutrina que foi mudado, que a Bíblia do Gênesis e Apocalipse não é a palavra de Deus. Do Gênesis e Apocalipse contém a palavra de Deus. O único ponto de doutrina do Inário número 4 que estava errado é o ponto de doutrina que dizia: a Bíblia do Gênesis e Apocalipse é a infalível palavra de Deus. Tem muitos irmãos da CCB questionando porque o Ministério da CCB do Braz mudou este ponto de doutrina do Inário número 5.
e nunca deram nenhuma explicação para a Irmandade, porque mudaram este ponto de doutrina do inário número 5. Agora, a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. O próprio irmão Carlos Reinar não soube responder o porquê o Ministério do Braz mudaram este ponto de doutrina do inário número 5. Eu, o Atalaia da Última Hora, assino embaixo esta mudança deste ponto de doutrina do inário número 5. Está corretíssimo. A Bíblia do Gênesis Apocalipse não é realmente a palavra de Deus. Na Bíblia do Gênesis Apocalipse contém a palavra de Deus. Vou explicar para os irmãos da CCB que tinham dúvida por que o Ministério do Braz fez esta mudança neste ponto de doutrina do inário número 5, que é o inário novo atual que estão usando hoje na CCB. Vamos usar passagens da própria Bíblia para provar para os irmãos da CCB que realmente a Bíblia do Gênesis Apocalipse não é a palavra de Deus. A Bíblia do Gênesis Apocalipse contém a palavra de Deus. Na Bíblia nós encontramos a palavra do homem, encontramos a palavra do inimigo de Deus, encontramos a palavra do homem, de Deus e do inimigo. Então são 3 pontos que encontramos na Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros históricos. A Bíblia quer dizer conjunto de livros, onde nós encontramos de Gênesis Apocalipse a palavra Bíblia. Nós encontramos a palavra Escritura. O próprio Jesus Cristo disse em João 5,39, examinais as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo não disse examinais a Bíblia. É o maior erro das religiões e suas lideranças ensinar que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus. A verdade pura e sem hipocrisia é que na Bíblia do Gênesis Apocalipse contém a palavra de Deus. O livro de Esté está na Bíblia. Quantas vezes no livro de Esté se fala a palavra Deus? Como é que um livro da Bíblia não se encontra nenhuma vez a palavra de Deus? Este livro pode ser a palavra de Deus? Pouco nós encontramos na Bíblia a palavra de Deus. A Bíblia é um conjunto de livros históricos. Vejam que os povos mais desobedientes à palavra de Deus é os povos que crê e professa que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus. Amados irmãos da CCB, não se escandalizem com a mudança deste ponto de doutrina do inário número 5. Talvez nem mesmo o Ministério do Braz não sabem dar uma explicação correta, o porquê desta mudança no ponto de doutrina do inário número 5. Talvez os irmãos da CCB nunca vão ouvir uma explicação do Ministério da CCB, o porquê desta mudança no ponto de doutrina do inário número 5. Agora tem uma coisa, que o Ministério da CCB nunca imaginaram que esta mudança do inário não foi aprovada por Deus. Deus jamais aprovaria esta mudança no inário. Por quê? Se diz que o inário é a Bíblia cantada, como é que se faz uma mudança deste tamanho no inário? Quem já imaginou o grande prejuízo que foi dado aos irmãos da CCB aqui no Brasil? Talvez o prejuízo que a Irmandade tiveram foi lucro para a instituição da CCB. Quem já imaginou o tamanho do volume de inários que foi jogado no mar do esquecimento? Ainda tem irmãos chorando com esta mudança do inário número 5. Jamais o Espírito Santo apoiaria uma mudança desta natureza nos hinos do inário número 4. Neste caso, a maior parte dos hinos do inário número 4 não foi inspirado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é incorrigível. Se os hinos do inário número 4 foi inspirado pelo Espírito Santo, então os irmãos do Ministério da CCB corrigiram o Espírito Santo. Sabe qual é a recompensa de quem corrige o Espírito Santo? Se apostatarem da sã doutrina que foi entregue ao Ministério da CCB no passado. O Ministério da CCB já estão recebendo a recompensa. O mundanismo está entrando na CCB e o Ministério não estão dando a mínima para o mundo entrando na CCB. Uma pessoa entrevistou um jovem da CCB sobre os homossexuais. O jovem disse para o repórter que ele entrevistava que a CCB é a igreja que mais tem homossexuais. Na proporção que anda as coisas nas religiões do século XXI, hoje no terceiro milênio, como vai estar a CCB daqui a 20 anos, 30 anos ou 50 anos?
é uma das igrejas mais acessíveis aos homossexuais e às lésbicas, por conta do ósculo que tem se tornado um beijo e não um ósculo. Os homossexuais e as lésbicas aproveitam o ósculo e dão um beijo no seu comparsa. E ninguém percebe, nem mesmo o ministério percebe que os homossexuais e as lésbicas estão se beijando dentro da igreja, a qual eles chamam de casa de Deus. Quem imaginou há 50 anos passados que a CCB chegasse a tamanha apostasia de abrir as portas para os sodomitas entrar? Os irmãos estão pensando, este irmão deve ser de uma outra igreja, não é da CCB. Irmãos, eu por enquanto faço parte da CCB, sou porteiro da CCB, mas nem por ser participante da CCB, nem por isso tenho que aprovar coisas erradas dentro da CCB. Os erros começam pelo ministério e passam a atingir os fiéis da igreja. Um dos maiores erros que o ministério tem cometido nesta década foi a correção do inário número 4, que para eles estava errado e tiveram que corrigir. Antes desta correção do inário, tinham que consultar a Irmandade para saber se a Irmandade concordava com esta mudança no inário da maneira que foi mudado. Jamais a Irmandade concordaria com esta mudança desta maneira que foi mudado. Não tenho certeza, é apenas uma imaginação da minha parte. Esta mudança do inário foi por causa de egoísmo, que tinha outras igrejas cantando os mesmos hinos da CCB. Para mim não tem nenhum problema o ministério de Jandira cantar os hinos da CCB do Brás. Se os hinos é para louvores a Deus, então eu não vejo nenhum problema as congregações cristãs, mesmo divididas em ministérios do Brás e Jandira e outros ministérios, eles cantarem os mesmos hinos que o ministério de Jandira canta e muitos irmãos do ministério do Brás. Diz que as outras igrejas não têm a graça de Deus. A graça de Deus só tem na CCB, diz eles. Agora, nas outras igrejas tem uma coisa que Deus aprova. É nos cantares dos hinos. A igreja que mais tem se dividido é a Igreja Assembleia de Deus. Mas eles nunca mudaram o inário, porque as outras igrejas divididas cantam os mesmos hinos sem nenhum problema. Agora, para o ministério da CCB do Brás, era um problema o ministério Jandira cantar os hinos da CCB do Brás. Irmãos que são simpatizantes do ministério do Brás, parem e pensem como o ministério da CCB do Brás e o ministério de Jandira vão cantar o hino da vitória no céu juntos, se não podem cantar os mesmos hinos aqui na terra? Nos céus não tem hinos da CCB do Brás e nem hino de Jandira. Esta desunião vai sair muito caro para os desunidos, que não permitem que outra igreja cante os seus hinos. Eu pessoalmente, individualmente, posso cantar os hinos da Assembleia de Deus, hinos da Igreja Batista. Estou dizendo isto porque conheço os hinos da Assembleia de Deus e da Igreja Batista. Os hinos do inário da Assembleia de Deus e da Igreja Batista são hinos que louvam ao Criador. Muitos hinos da Assembleia de Deus e da Batista, a melodia é a mesma da CCB, só muda a letra. Sou contra o ecumenismo e de união das igrejas, mas nos louvores ao Criador pode haver união das igrejas. Louvores não é doutrinas. Para que haja ecumenismo nas igrejas, é preciso unir a doutrina das igrejas. E qual é a igreja que quer unir a sua doutrina com a outra igreja? Eu pessoalmente, individualmente, concordo com os hinos do inário da Assembleia de Deus e da Igreja Batista, mas não concordo com a doutrina da Assembleia de Deus e da Igreja Batista e de mais de 90% das igrejas que se dizem evangélicas. 99% das igrejas que se dizem evangélicas têm uma doutrina que separa eles da graça de Cristo. O Deus desse século cega os líderes religiosos para eles não entenderem que esta doutrina que eles professam nas suas igrejas, uma doutrina que não tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Podemos considerar
anátema ou maldita. Jamais eu me unirei com uma igreja que tem a doutrina do dízimo. Para mais de 90% das igrejas, uma igreja que não tiver a doutrina do dízimo, para eles é uma seita e uma heresia. Não sabem estas igrejas, esses líderes dessas igrejas denominacionais, que seita e heresia todas as igrejas que tiver a doutrina do dízimo, porque a doutrina do dízimo não faz parte do cristianismo primitivo. Todas as igrejas que não tiver a doutrina do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos é seita e heresia. Mais de 90% das igrejas consideram a CCB de seita e heresia, porque ela não concorda com a doutrina do dízimo. E por não concordar com a doutrina do dízimo é acusada por mais de 90% das outras igrejas denominacionais de seita e heresia. E que os povos da CCB são seus maiores inimigos e hereges. Agora veja por que este ódio tão grande das igrejas denominacionais pela CCB. Só por causa do dízimo. Mais de 90% das denominações religiosas vivem nas práticas da lei da velha aliança. A CCB vive nas práticas da nova aliança, nas práticas da graça do Filho de Deus. Vamos ver quem vai triunfar no juízo final, no último dia. Se é os praticantes da lei ou é os praticantes da graça do Filho de Deus aqui na terra. Quem vai triunfar no juízo final é o povo da graça do Filho de Deus, não é o povo da lei. Não estou dizendo com isso que a CCB é a verdadeira graça de Deus, ou só ela é a verdadeira graça de Deus aqui na terra. A CCB tem a doutrina do Filho de Deus, embora muitos da CCB não pratiquem a doutrina do Filho de Deus nela. Não queremos fazer projeto para a CCB. Se eu lhes disser que você só se salva se você vier para a CCB, eu estou lhe enganando e fazendo de você um projeto para a CCB. A CCB não é salvadora. Os crentes da CCB que não obedecerem à doutrina do Salvador não serão salvos, mesmo participando da CCB. Estarão perdidos mesmo estando na CCB. O conformismo tem se apropriado de mais de 90% das igrejas denominacionais da face da terra. De uns 20 anos para cá, o conformismo tem se apropriado da CCB também. Outro dia entrei em uma farmácia para comprar uns medicamentos. Contemplei de longe uma criatura com uma veste mundana. Achei muito parecido com uma organista da CCB. Mas pensei, não pode ser uma organista da CCB, porque as irmãs da CCB não se vestem com vestuários imorais como aquela criatura. Mudei a vista quando olhei de novo para a criatura. O esposo dela estava ao seu lado. Realmente a criatura que eu estava achando parecida com a irmã da organista da CCB era realmente a irmã organista da CCB. Fiquei meditando e perguntando a mim mesmo: aonde estão os costumes santos das irmãs da CCB? E principalmente das irmãs organistas? Nunca pensei que as apostasias fossem entrar com tanta facilidade na CCB. E a culpa das apostasias entrar na CCB está no ministério, que está aceitando o conformismo e fazendo vista grossa para o pecado dentro da CCB. Será que o ministério não sabe que tem muitas irmãs andando pelas ruas com vestuários que Deus abomina? Sabe sim. E aí dos irmãos que forem conversar com o ministério sobre estas irmãs que andam nas ruas com vestuários que Deus abomina. Parece que é o mesmo que Deus fez com Saul está fazendo com muitos irmãos do ministério da CCB. Hoje no século XXI, terceiro milênio. Quem quiser saber o que Deus fez com Saul, leia 1 Samuel capítulo 28, 1 a 25. Saul era um homem ungido por Deus, mas Saul deixou de dar ouvido à voz do Senhor Deus para confiar na sua própria força ou na sua própria capacidade. Então, Saul estava perdendo a guerra porque tinha se desviado da santa palavra de Deus para confiar nas suas próprias forças. Parece que os irmãos do ministério da CCB estão fazendo coisas semelhantes a que fez Saul. E Deus não responde mais os irmãos do ministério, nem por sonho, nem por profecias, porque eles se desviaram da palavra de Deus. Uma das coisas que mais fez
Deus se afastar dos irmãos do ministério foi a correção do inário número 4 e fazer o inário número 5, com tantas adulterações desnecessárias que não era necessário de se fazer. Os irmãos do ministério do Braz, com a sua mente carnal inchada de orgulho e achando que a solução para os irmãos desigrejados ou desagregados da CCB do Braz não cantarem os mesmos hinos, era fazer uma correção no inário, alterando hinos, tirando palavras e colocando palavras, tirando hinos e colocando hinos. Corrigiram hinos. Se os hinos foram inspirados pelo Espírito Santo, neste caso os irmãos do ministério da CCB do Braz corrigiram o Espírito Santo e não os irmãos que fizeram os hinos. Talvez os irmãos do ministério do Braz fizeram coisas piores do que fez Saul diante de Deus. Saul não corrigiu o Espírito de Deus como os irmãos do ministério do Braz. Corrigiram o Espírito Santo na correção do inário número 4. Para construírem um novo inário que tem os seus direitos autorais, que ninguém pode cantar os hinos do inário número 5. Será que Deus aprovou o que fez Saul? Será que Deus aprovou a correção do inário número 4? A correção do inário número 4, feita pelo Ministério da CCB do Braz. Os irmãos do Ministério têm que consultar os necromantes para saber por que o mundanismo está entrando na CCB. O inimigo está cantando vitória, não só na CCB, mas em mais de 90% das igrejas do século XXI. Saul perdeu a guerra porque saiu debaixo da cobertura de Deus, debaixo da proteção de Deus. Deixou de confiar em Deus para confiar no homem. Se os irmãos do ministério procurassem uma necromante para consultar os irmãos que fizeram os hinos do inário número 4, para saber se eles aprovariam esta correção do inário número 4, qual seria a resposta dos irmãos sobre a correção do inário número 4? Era a mesma resposta que deu Samuel para Saul. Vocês não corrigiram a nós, que fizemos o inário número 4, vocês corrigiram o Espírito Santo. Por isso, em recompensa de tudo isso vocês fizeram, corrigindo o Espírito Santo. O mundo vai entrar nas vossas igrejas com todos os tipos de vaidades, pinturas, maquiagem e todas as modas da rainha Jezabel. Vai entrar nas vossas igrejas e vocês não podem falar nada contra. Se falar contra todas as vaidades, o povo abandona as vossas igrejas. Façam vista grossas nas vaidades das irmãs da igreja. Deixem as irmãs à vontade. Não toquem em usos e costumes. Não toquem em corte de cabelo das irmãs. Não toquem em vestuário das irmãs. O inimigo convenceu os irmãos do ministério que nada vale nada. Nada das vaidades do mundo impede a sua entrada no reino de Deus ou no reino dos céus. Deus só quer o coração das pessoas. A matéria pode andar na imundícia da carne, nos prazeres da carne, que isso não vale nada. Irmãos e ouvintes, o evangelho que se prega na CCB, que se pregava na CCB há 50 anos passados, não é o evangelho que é pregado hoje no século XXI na CCB. É aquele evangelho diferente que Paulo falou para os Gálatas 1, 6 a 12. Podemos dizer o mesmo que disse Paulo para os Gálatas 1, versículo 6. Estou admirado que dentro de poucos anos estejais vocês abandonado o evangelho da graça do Filho de Deus para seguir um evangelho diferente de libertinagem que libera os povos para fazer o que eles bem quiserem, que isso não impede a sua salvação, porque Deus só olha o coração das pessoas, o resto não importa, se anda nu ou mal vestido. O certo é que hoje no século XXI tem muita gente religiosa perturbando o evangelho de Cristo. Paulo disse mesmo que ainda um anjo do céu pregue outro evangelho além do que foi anunciado há quase 2000 anos passados. Seja anátema, seja maldito. Paulo repete e diz: se alguém vos pregar outro evangelho além do que vocês aprenderam há quase 2000 anos passados, pode excomungar, porque é maldito, é anátema.
Prestem atenção se o evangelho que está sendo pregado na CCB hoje no século XXI é o mesmo evangelho que foi pregado há 100 anos passado. Jesus Cristo e Paulo deviam ser um exemplo para o ministério da CCB hoje no século XXI, ou até a volta do Senhor Jesus Cristo, ou até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, mas para que o Senhor Jesus Cristo esteja conosco até a consumação dos séculos, é preciso nós permanecer na sua doutrina aqui na terra, sem negar nenhum tio e nenhum cedilha. O evangelho do Senhor Jesus Cristo pede renúncia dos prazeres da carne aqui na terra, até a consumação dos séculos. Como é que dentro de tão poucos anos o evangelho da renúncia aos prazeres da carne tem se ausentado das igrejas evangélicas com tanta facilidade? Quando os irmãos do ministério da CCB acreditavam na inteira Bíblia como palavra de Deus, eles pregavam o evangelho da renúncia aos prazeres da carne. Depois que passaram a crer na Bíblia apenas contendo a palavra de Deus, e que a inteira Bíblia não é a palavra de Deus, passaram a pregar um evangelho diferente, um evangelho que não exige renúncia dos prazeres da carne. As escrituras, que é a Bíblia dos evangélicos do século XXI, mostram que os que andam nos prazeres da carne não podem agradar a Deus. Veja a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 1 a 17. Não há nenhuma condenação para os que permanecerem no evangelho da graça, no evangelho da renúncia até o fim da sua vida terrena. Não há nenhuma condenação para os que creem e obedecem ao verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, que foi pregado há quase 2000 anos passado. Mas para quem abandona o evangelho que foi pregado há 2000 anos passado, para estes, se não se arrependerem enquanto é tempo, vai ter a condenação, sim, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Se quem anda nos prazeres da carne são inimigos de Deus, isso quer dizer que os que andam nos prazeres da carne se tornam inimigos de Deus aqui na terra. E quem se torna inimigo de Deus aqui na terra não tem nenhuma condenação para eles. Será que Deus vai levar os seus inimigos para os céus? Se Deus vai levar os inimigos para os céus, podem jogar as escrituras no lixo, porque elas não têm nenhuma validade aqui na terra. Nas escrituras, aonde contém a palavra de Deus, é confiável, sem sombra de dúvida, sem questionamento. O maior mentiroso que tem aqui na terra é aquele que afirma que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus. Na Bíblia do Gênesis Apocalipse contém a palavra de Deus. Logo no livro do Gênesis, nós podemos provar que a Bíblia do Gênesis Apocalipse não é a palavra de Deus. Vemos no livro do Gênesis duas palavras muito parecidas uma com a outra. Uma é a palavra de Deus, a outra é a palavra do inimigo de Deus. Se o inimigo de Deus é nosso inimigo, é inimigo de Deus, é nosso inimigo também. Veja Gênesis 2:17, certamente morrerás. Veja Gênesis 3:4, certamente não morrerás. Quem disse a palavra certamente morrerás? E quem disse a palavra certamente não morrerás? Se a Bíblia do Gênesis Apocalipse é realmente a palavra de Deus, então quem disse certamente morrerás e certamente não morrerás foi Deus, porque todas as duas palavras estão na Bíblia, irmão da CCB. Estas duas palavras estão na Bíblia, mas quem disse certamente morrerás foi Deus, e quem disse certamente não morrerás foi o inimigo de Deus, aquele que foi expulso dos céus aqui para esta baixa terra, conforme está escrito em Apocalipse 12, 7 a 12. Moisés escreveu 5 livros históricos. Até quando os religiosos vão ensinar mentira para os povos da terra, dizendo que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a palavra de Deus? Depois dos 5 livros de Moisés, vem o livro de Josué, contando mais uma história da trajetória do povo de Israel até entrar na terra prometida. E também a partilha das heranças das terras para as 11 tribos de Israel. Depois de Josué, vem o livro de Juízes, do povo de Israel. Depois do livro de Juízes, vem o livro de Ruth, que continua contando a história dos juízes
e que governaram o povo de Israel. Ruth é um livro histórico. Como que a Bíblia do Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus? Com tantas histórias humanas, contada por homens humanos. Depois do livro de Ruth vem os livros de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel. 2 livros históricos. Depois do livro de Samuel vem mais 2 livros, que são os livros dos reis, 1 Reis e 2 Reis. Depois do livro de Reis vem mais 2 livros históricos, que são os livros das crônicas, contando a mesma história dos livros dos reis. Depois do livro vem o livro de Esdras, outro livro histórico. Depois vem o livro de Neemias. Este livro começa dizendo, palavra de Neemias, não é palavra de Deus, é palavra do homem. Se a Bíblia do Gênesis e Apocalipse é palavra de Deus, então o livro de Neemias era para começar com a palavra de Deus e não com a palavra de Neemias. Então vocês viram mais um livro histórico. Agora vem o livro de Esther, um livro histórico que não consta nele nenhuma vez a palavra de Deus. Como é que é um livro não se encontra nenhuma vez a palavra de Deus? Como podemos aceitar que a Bíblia do Gênesis e Apocalipse é a infalível palavra de Deus? Depois do livro de Esther vem o livro da história de Jó. Depois do livro da história de Jó vem os Salmos, que é um livro de cânticos e louvores. O livro dos Salmos se divide em 5 livros. Os livros dos Salmos não podemos considerar como livros históricos. O livro dos Salmos não é um livro histórico, como os outros livros, de Gênesis até Jó. Agora vem Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que se atribui a Salomão, o seu autor. Salomão deu bons conselhos para o povo da sua época. Serve para todas as épocas. De Isaías a Malaquias são livros proféticos que contêm palavra de Deus. Quando o profeta dizia assim, diz o Senhor, aí nós podemos considerar como palavra de Deus. O profeta estava sendo um porta-voz de Deus, mas mesmo assim nos livros proféticos ainda não podemos dizer que tudo que está escrito nos livros dos profetas são todas palavras de Deus. Tem palavra do homem de Deus. Vem os 27 livros do Novo Testamento. Nestes livros também contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. De Mateus e Apocalipse estão a verdade revelada por Deus para os seus servos, os profetas. E que a Bíblia do Gênesis e Apocalipse contém a palavra de Deus. A Bíblia do Gênesis e Apocalipse não é a palavra de Deus. Vejam a falta de sabedoria dos religiosos. Aonde eles abrem a Bíblia, eles dizem que é a palavra de Deus. A Bíblia é completa, contendo a palavra de Deus, contendo a palavra do homem e contendo a palavra do inimigo de Deus. Então, deu para os irmãos da CCD entenderem que o ministério está correto em mudar o ponto de doutrina do inário número 4. Nós cremos que na Bíblia contém a infalível palavra de Deus. O grande erro do ministério foi em corrigir o inário número 4, corrigindo o Espírito Santo na inspiração dos hinos do inário número 4, que o ministério do Braz peçam perdão a Deus em corrigir o Espírito Santo na inspiração dos hinos do inário número 4. Que os irmãos do Ministério do Braz reconheçam este grande erro que eles cometeram em corrigir os hinos do inário número 4. Que vocês possam dizer, como disse o salmista Davi no Salmo 19, versículo 12, Senhor, quem pode discernir os seus próprios erros? Purifica dos que me são ocultos, também de pecados de presunção. Guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim, então serei perfeito e ficarei limpo de transgressões, de grandes transgressões. Os irmãos do Ministério do Braz cometeram o pecado de presunção.
orgulho e vaidade, por presunção e orgulho, corrigiram o inário número 4 para que os irmãos que se separaram do ministério do Braz não cantassem os mesmos hinos da CCB. Ministério do Braz, quando os irmãos da CCB ouvirem esta mensagem pelas redes sociais, vão me julgar com um juízo muito rigoroso. Sabe quem vai me julgar? É o justo juiz, que sabe julgar com retidão e justiça. Cada um de nós vamos ser julgados segundo a reta justiça. Se os irmãos do Ministério do Braz não cometeram nenhum pecado em corrigir o inário número 4, eles vão receber a recompensa de Deus. E se cometeram pecado em corrigir o inário número 4, vão receber também a justa recompensa de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que todos nós somos irmãos, independente de credo religioso que alguém professe aqui na terra. Sabemos que já tem vários ministérios imitando a CCB, mas nós não podemos condenar esses irmãos que saíram da CCB para fundar outros ministérios com os mesmos usos e costumes do véu e do ósculo. Irmãos do Ministério do Braz, Deus levantou um atalaia na CCB. Não sou atalaia da CCB, sou atalaia de Deus, congregando na CCB. Tem um irmão nas redes sociais se identificando como atalaia da CCB, mas este irmão difama a CCB. O atalaia de Deus não está difamando a CCB, estou advertindo o Ministério do Braz em eles ter feito esta bagunça no inário número 5. Tenho certeza de que Deus é justo e misericordioso e Ele não aprovou esta mudança do inário número 5. Pode crer que Deus não aprova estas desuniões dos irmãos do ministério com os irmãos de outros ministérios que estão professando a mesma fé e a mesma doutrina da CCB do Braz. Os irmãos de outros ministérios que se desligaram do Ministério do Braz saíram da cobertura dos anciãos do Braz, mas não saíram da cobertura do Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro pastor. Ou os irmãos do Ministério do Braz pensam que Deus só dá cobertura ao Ministério do Braz? Os irmãos do Ministério sabem ou não sabem que a CCB é a igreja mais vulnerável para se agregar aos homossexuais e às lésbicas? Irmão do Ministério da CCB, expurguem este orgulho de presunção de não aceitar os irmãos de outros ministérios cantarem os mesmos hinos da CCB. Não rejeitem o conselho do atalaia de Deus, para que naquele dia os irmãos não ouçam o Senhor Jesus Cristo dizer que não vos conhece, que não sabe de onde vocês são, e dizer: apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. O atalaia de Deus está apenas dizendo o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 31 a 46. Ou os irmãos pensam, só pelo fato dos irmãos fazerem parte do ministério da CCB, não poderão ouvir estas duras palavras do Senhor Jesus Cristo naquele dia? Apartai-vos de mim, maldito praticador de iniquidade. O Senhor Jesus Cristo disse estas palavras quando Ele esteve aqui nesta baixa terra, no meio de uma multidão de lideranças religiosas. Veja que são pessoas que ouviram, ou que expulsaram, ou que fizeram tudo no nome de Jesus, até expulsaram os demônios em nome de Jesus, que fizeram muitos milagres em nome de Jesus. Naquele dia não vai adiantar tantos lamentos, porque aquele dia é dia de juízo, é dia de fazer justiça. Quem não perseverou na santa doutrina do Senhor Jesus Cristo até o fim da sua vida terrena e se apostatou da sã doutrina para seguir doutrinas de demônios e espíritos enganadores, não tenho dúvida que as palavras que vão ouvir do justo juiz naquele dia são palavras muito desagradáveis, que são elas, que são as mesmas palavras que está escrito em Mateus 7, 22, 23, Mateus 25, 41, 46, Lucas 13, 22 a 28. Nenhum religioso imagina que naquele dia
ele poderá ouvir do Senhor Jesus Cristo palavras tão desagradáveis. Não se esqueçam, amados irmãos e ouvintes, não é só porque um religioso chama Jesus Cristo de Senhor, Senhor, só por isso ele vai entrar no reino de Deus. A maioria dos religiosos do século XXI confiam no sistema religioso. A sua salvação está no seu sistema religioso. Obedecendo a seu sistema religioso, não tem perigo de condenação eterna para eles. No dia que os irmãos do Ministério da CCB ouvir esta mensagem de advertência e desprezarem a mensagem do Atalaia de Deus, fiquem certos que os irmãos do Ministério da CCB, que vocês não estão desprezando o Atalaia de Deus, estão desprezando um porta-voz de Deus na terra. Como Atalaia de Deus, não podíamos deixar de falar tudo o que já ouvimos falar nesta mensagem para os irmãos do Ministério da CCB, que se lamentam porque o Ministério da CCB nunca deram explicação o porquê mudaram o ponto de doutrina do Inário número 4. O Ministério podia ter dado uma satisfação para a Irmandade nos tópicos de ensinamento do ano seguinte. Pelo menos a nossa comum, eu não ouvi esta explicação sobre a mudança do ponto de doutrina do Inário número 4 para o Inário número 5. Não foi a mudança da água para o vinho, foi a mudança do vinho para a água. O que significa a mudança do vinho para a água? Significa desfazer o que está feito, desfazer o que está certo para fazer errado. O que eu estou falando que estava certo foi o Inário número 4, ele estava certo, não tinha defeito. Não é o ponto de doutrina do Inário que os irmãos fizeram a correção do Inário número 4, que foi desfeito para fazer o Inário número 5. Foi esta a transformação do vinho para a água. O Senhor Jesus Cristo transformou a água em vinho. O Ministério da CCB transformou o vinho em água. A transformação do Inário número 4 para Deus foi a mesma coisa de transformar o vinho em água. De tempos em tempos, o Ministério da CCB mudam os inários. Começou no Inário número 1, mudou para o Inário número 2, mudou para o Inário número 3, mudaram para o Inário número 4, mudaram para o Inário número 5. Não sei na mudança dos outros inários, só sei de uma coisa, que a mudança do Inário número 4 para o Inário número 5 foi uma traição aos autores do Inário número 4. Já ouviram falar quando uma coisa está de cabeça para cima, aí chega alguém e coloca de cabeça para baixo? Assim foi a mudança do Inário número 4 para o Inário número 5. O Inário número 4 estava de cabeça para cima e o Inário número 5 está de cabeça para baixo. Tem muitos irmãos que cantam os hinos decorados, e quem acompanha os hinos pelo Inário número 5, você fica tonto estando perto do irmão que canta os hinos decorados. Tem uma irmã, hoje já dorme no Senhor. Ela perguntou: irmão, por que fizeram isso com o nosso Inário? Eu não consigo cantar os hinos deste Inário novo. Tentava consolar a irmã, mas ela dizia chorando: irmão, por que fizeram isso com o nosso Inário? Eu sei que no dia que esta mensagem chegar aos ouvidos do Ministério da CCB do Brás, esta mensagem vai ser uma pedra no sapato do Ministério da CCB do Brás. Esta pedra não só deve fazer um calo nos pés, mas é bom que faça um calo nos corações deles, para que não tome o lugar do Senhor Jesus Cristo nos púlpitos das congregações. A água transformada em vinho faz muito bem ao coração. Agora o vinho transformado em água faz mal ao coração. Tomem a água transformada em vinho, mas não tomem o vinho transformado em água, porque é muito prejudicial para a saúde da sua alma. O vinho que é transformado em água é tóxico, como o fermento dos fariseus, que o Senhor Jesus Cristo disse que tivesse muito cuidado com o fermento dos fariseus,
que é a hipocrisia. Vamos terminar a nossa mensagem dizendo: ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Estamos limpos do sangue de todos os irmãos do Ministério da CCB do Brás que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos a Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Deus levantou no passado o Atalaia Ezequiel para falar com os pastores de Israel. Deus está levantando no século XXI, no terceiro milênio, um Atalaia para falar com as lideranças religiosas do século XXI. No capítulo 34, Deus manda o Atalaia falar com os pastores. No capítulo 8, Deus manda o Atalaia falar com os anciões. Isto quer dizer que no tempo de Ezequiel tinha pastores falsos e anciões falsos. Lembre-se que o livro de Ezequiel não é um livro histórico, é um livro profético. A profecia de Ezequiel, no capítulo 7, ainda não se cumpriu. Como diz, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Este aviso de Ezequiel não é para os povos de Israel, é para os quatro cantos da terra, do Brasil ao Japão. Todos têm que se prepararem, porque este final que profetizou Ezequiel, profetizou também o Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, sobre o fim do mundo, que Ezequiel profetizou no seu tempo. Será que os pastores das igrejas denominacionais do século XXI estão preocupados com o fim do mundo? Será que os anciões da CCB estão preocupados com o fim do mundo? O Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai encontrar os povos da terra desapercebidos, porque pouco se fala hoje no século XXI sobre a volta do Senhor Jesus Cristo e do fim do mundo. A preocupação dos líderes religiosos é em fazer aglomeração de pessoas nas suas igrejas. Quanto mais gente nas igrejas, mais aumenta as finanças da igreja. A preocupação dos líderes religiosos das igrejas do século XXI não é com a salvação das almas, é com o materialismo, que para nada vai se aproveitar no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Esta mensagem é exclusiva para o ministério da CCB. Assim diz o Senhor Deus para os irmãos do ministério da CCB: eu aprovei a mudança do ponto de doutrina do Inário número 4, que vocês corrigiram. Eu aprovei a mudança do ponto de doutrina do Inário número 4. No Inário número 4 vocês diziam que a Bíblia do Gênesis Apocalipse é a infalível palavra de Deus. No Inário número 5 vocês mudaram que a Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Realmente a Bíblia, na sua totalidade, não é a infalível palavra de Deus. Na Bíblia contém a infalível palavra de Deus. Diz Deus para o ministério da CCB: neste ponto de doutrina eu aprovo, porque realmente a Bíblia contém a infalível palavra de Deus. A Bíblia do Gênesis Apocalipse não é a palavra de Deus. Diz Deus para o ministério da CCB: eu reprovo a correção dos hinos do Inário número 4. Não tinha nada errado no Inário número 4 para vocês corrigirem. Só se corrige uma coisa quando está errado. Se não tem erro, para que corrigir o que não tem erro? Esta correção do Inário número 4 foi uma traição aos autores do Inário número 4. Ministério da CCB, ouçam a voz da profecia falando com vocês hoje. Abram os vossos corações para ouvir o que as Escrituras têm a falar com vocês do Ministério da CCB. Abram a sua Bíblia em Provérbios 36. Nada acrescentes nas tuas palavras, para que ele não te repreenda e tu seja achado mentirosos. Veja Deuteronômio 4:2. Não acrescentareis a palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, nada dela. Porque para que guardes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mandei. Deuteronômio 12:32 diz: tudo que eu te ordeno observarás, nada acrescente nem diminuirás. Vocês estão ouvindo até aqui conselhos dos homens de Deus. Agora vocês vão ouvir conselhos do próprio Jesus Cristo em Apocalipse 22:18 a 21. O Senhor Jesus Cristo assina embaixo
o que Moisés disse sobre não acrescentarás e nem diminuirás. O Senhor Jesus Cristo também concordou com os conselhos de Provérbio 36, não acrescentarás e nem diminuirás, para que tu não seja achado mentiroso. Agora o próprio Jesus Cristo falando com o ministério da CCB. Eu testifico a todos aqueles que ouviram as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Aquele que diz estas coisas testifica da verdade, que certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu, Jesus, envia o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas, diz o Senhor Jesus Cristo para o ministério da CCB. Meus servos, não acrescentem e nem diminuam o que foi inspirado pelos meus servos no passado. Não corrijam o meu Espírito Santo. O meu Espírito Santo é incorrigível. Se os hinos do Inário número 4 foram inspirados pelo meu Espírito Santo, quem são vocês para corrigir o meu Espírito? Ministério da CCB do Brás, ou aqui no Brasil, ou no Japão, voltem aos originais da sã doutrina, como foi no princípio da CCB aqui no Brasil. Diz o Senhor Jesus Cristo para o ministério da CCB. Eu contemplo do alto céus as apostasias nas igrejas na terra. A minha igreja não pode abrir as portas para as apostasias entrar. Muito cuidado com o meu inimigo na terra. O meu inimigo tem se infiltrado nas igrejas, se passando por um anjo de luz, se passando pelo Espírito Santo. Vejam os conselhos do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, 1 a 15, carta de Paulo aos Gálatas 1, 6 a 12, 2 Coríntios 4, 1 a 7, ministério da CCB, muito cuidado com o evangelho anátimo, pregado por mais de 90% das denominações religiosas hoje no século XXI. Muito cuidado, ministério da CCB, para não serem enganados por este espírito que se passa pelo Espírito Santo, mandando vocês acrescentar e diminuir o que não se podia ser acrescentado nem diminuído. Ministério da CCB, não coloquem a mão de vocês no lugar da mão de Deus, porque a mão de Deus é fogo e vocês podem se queimarem. Meditem com muita atenção na carta à igreja de Éfeso, que está escrito em Apocalipse 2, 1 a 7. Ouçam o que o Espírito diz para o ministério da CCB hoje no século XXI, no terceiro milênio. O Senhor Jesus Cristo pede para o ministério da CCB voltar ao primeiro amor, porque o primeiro amor tem fugido da CCB hoje no século XXI, no terceiro milênio, e a culpa de tudo isso está no ministério da CCB. Veja que a carta escrita para o anjo da igreja em Éfeso, ou seja, para o líder da igreja de Éfeso. A carta não foi escrita para os fiéis da igreja de Éfeso, foi escrita para o ministério da igreja de Éfeso, para o ministério da CCB. Não tem nenhuma dúvida do que acabaram de ouvir nesta mensagem. Leiam Isaías 44, 26, que diz: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Veja Apocalipse 22, 16, que o anjo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas da terra e principalmente da CCB, hoje no século XXI, terceiro milênio, antes de tocar a última trombeta. Para o ministério da CCB não ter dúvidas da mensagem do Atalaia de Deus, ouçam o que o Senhor Jesus Cristo disse em João 13, 19 e 20. Desde agora já vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais nos meus enviados. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Em Mateus capítulo 10, versículo 40 e 41, o Senhor Jesus Cristo diz para o ministério da CCB: quem vos recebe a mim, quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem
receber um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. Em Lucas 10,16, o Senhor Jesus Cristo fala com o ministério da CCB e diz: quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. O seu Filho Jesus Cristo enviou os seus servos para avisar o que em breve vai acontecer com os povos da terra, que rejeitaram os atalaias de Deus na terra. Se os irmãos do ministério da CCB rejeitarem o atalaia de Deus, fiquem certos de uma coisa, que vocês não estão rejeitando simplesmente o atalaia de Deus, estão rejeitando a própria palavra de Deus, que Deus tem enviado para que naquele dia ninguém diga que é inocente, e que nunca ouviu ninguém avisar o que em breve iria acontecer, o que iria acontecer com o povo da terra, os que deixaram o primeiro amor. Esse ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original, não tem nenhum compromisso com denominações religiosas. O nosso compromisso é com a palavra original, que há quase 2000 anos passados foi predificado na terra por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ministério Atalaia da Última Hora tem um compromisso com a verdade. Repudiamos qualquer tipo de doutrina diversa, como nos ensinou Paulo na sua carta a Timóteo, capítulo 6, 3 a 14. Como nos ensinou João na sua segunda carta, capítulo 1, de 8 a 10. Rejeitamos todo tipo de doutrina contrária à doutrina do Senhor Jesus Cristo. O ministério Atalaia da Última Hora anda passo a passo com as Escrituras. Não vamos além das Escrituras, só vamos até onde as Escrituras vão. Quando as Escrituras param, nós paramos também. Não acrescentamos nem diminuímos nem um tio, nem um cedilha da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Se acrescentarmos ou diminuirmos a doutrina do Senhor Jesus Cristo, naquele dia corremos o risco de sermos reprovados pelo nosso Divino Mestre, o Senhor Jesus Cristo. O nosso Divino Mestre disse que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, preguei em teu nome, que fez muitos milagres em nome de Jesus, que até expulsou os demônios em nome de Jesus. Mas estes tais vão ser repreendidos naquele dia. E Jesus Cristo, o nosso Divino Mestre, vai dizer, ou vai chamar com eles, malditos praticadores de iniquidade. A igreja de Cristo não pode dar ouvido a espíritos enganadores ou a outros espíritos que não seja o Espírito Santo. Os espíritos enganadores profetizados por Paulo há quase 2000 anos passados têm se manifestado nas religiões do século XXI com doutrinas de demônios. Estes espíritos enganadores têm feito um acordo com as lideranças religiosas para eles não pregarem a verdade para os seus fiéis. Os espíritos enganadores prometem para os líderes religiosos que se eles não pregarem a verdade para os seus fiéis, eles receberão aquela recompensa que ele ofereceu no deserto para o Filho de Deus. O que foi que o espírito enganador ofereceu para o Filho de Deus no deserto? Veja Mateus 4:8. Novamente o espírito enganador levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado aos meus pés me adorares. Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI estão aceitando a oferta do inimigo de Deus para enriquecerem as suas empresas evangélicas. Nos mostra uma religião hoje no século XXI que não aceitou o que Jesus Cristo rejeitou no deserto. Temo que a CCB também não tenha entrado nesta jogada dos espíritos enganadores de aceitar os reinos deste mundo para que as congregações lotassem de fiéis colaboradores e fiéis nas ofertas e coletas. Alguém já disse em redes sociais que a CCB é uma fábrica de dinheiro. Arrecadam milhares de reais mensalmente. Um ancião da CCB disse em uma reunião que a congregação funciona como uma empresa.
Se a CCB funciona como uma empresa, então não está fazendo diferença das outras denominações religiosas, porque todas as religiões do século XXI funcionam como empresas. Todos têm seus CNPJs registrados nos órgãos federais, estaduais e municipais. As vantagens destas empresas é que são isentas de pagar impostos para os órgãos federais, estaduais e municipais. Os milhões de reais que entram nelas mensalmente é livre de impostos, ou será que a CCB, mesmo funcionando como empresa, ela paga impostos para os órgãos federais, estaduais e municipais? Mesmo sendo uma igreja como todas as outras igrejas denominacionais que funcionam como empresas evangélicas? Analisando todos os movimentos religiosos do Brasil, a CCB tem uma coisa que nas outras não tem. 99% dos movimentos religiosos do Brasil estão nas práticas da lei do velho pacto. Somente a CCB não está nas práticas da lei do velho pacto, da velha aliança. Mesmo que o ministério da CCB se desvie das sãs doutrinas do Senhor Jesus Cristo para seguir doutrinas diversas, a graça do Senhor Jesus Cristo permanece nela, porque o ministério passa, mas a doutrina da graça permanece na CCB até a volta do Senhor Jesus Cristo. Jamais a CCB e o ministério aceitará a lei da velha aliança dentro da CCB. Jamais o ministério da CCB aceitará que os sacerdotes levitas entrem na CCB se antes não se converterem à graça de Cristo. 99% das denominações religiosas são levitas, praticantes da lei dos levitas. A CCB é a única igreja que chegou aqui no Brasil com a graça do Filho de Deus, e na CCB não aceita as práticas dos levitas na CCB. Por isso que se diz, a CCB é a verdadeira graça do Filho de Deus aqui na terra. A CCB é a única igreja que tem um pastor verdadeiro que não se alimenta das suas ovelhas. A CCB é fundamentada em 2 pontos das Escrituras, um ponto do Antigo Testamento e outro ponto do Novo Testamento. Veja Eclesiastes 12:11, João 10:16, nos mostra que no Brasil uma denominação religiosa que tenha este fundamento, com base nas Escrituras, como a CCB. Já participei de muitos movimentos religiosos, hoje faço parte da CCB. Se um dia eu tiver que deixar de congregar na CCB, eu não farei parte de nenhuma outra igreja. Ficarei sozinho em minha casa, aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas não tenho coragem de participar destes movimentos religiosos que estão debaixo da cobertura de um falso pastor, que está assumindo o lugar do verdadeiro pastor nas igrejas denominacionais aqui na terra. Porque quando um homem diz eu sou um pastor, ele está assumindo o lugar do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Somente o Senhor Jesus Cristo teve capacidade de abrir a sua boca para dizer eu sou o bom pastor. Quando o homem diz que é um pastor, o tal homem está chamando o Senhor Jesus Cristo de mentiroso. Então, todas as Escrituras, ou então todos os que estiverem debaixo da cobertura dos falsos pastores, estão debaixo da maldição da lei, dos sacerdotes levitas. A única igreja aqui no Brasil que não está debaixo da cobertura da lei dos sacerdotes levitas é a CCB. A única igreja aqui no Brasil que não está debaixo da cobertura dos falsos pastores é a CCB. A finalidade desta mensagem não é denegrir a imagem do ministério da CCB. A finalidade desta mensagem é advertir o erro em corrigir o inário número 4, sem autorização dos seus autores, porque jamais os autores do inário número 4 aceitariam esta correção que os irmãos do ministério fizeram no inário número 4. Então, esta é a finalidade desta mensagem. Como atalaia de Deus, não podia deixar de avisar para o ministério da CCB este grande erro cometido pelo ministério da CCB do Brás, em ter corrigido o inário número 4, ou que os irmãos do ministério da CCB aceitem ou não, que ouçam ou deixem de ouvir,
o aviso está sendo dado para o Ministério da CCB aqui no Brasil. Acredito que os irmãos do Ministério são homens que têm revelações. Orem ao Deus Criador para Ele revelar para os irmãos se o atalaia de Deus pregou esta mensagem no Espírito de Cristo ou foi na carne. Pouco me importa ser julgado pelos irmãos do Ministério da CCB, porque eu tenho certeza que quem vai julgar esta mensagem não é os irmãos, é o justo juiz, por Jesus Cristo, o seu amado Filho. Para finalizar a nossa mensagem de advertência para o Ministério da CCB, eu pergunto aos irmãos do Ministério: os irmãos já imaginaram que todos os salvos por Jesus Cristo vão cantar o hino da vitória todos juntos? Os irmãos já imaginaram se nós não podemos cantar os hinos das outras igrejas, como nós podemos cantar os hinos da vitória todos juntos? Porque ali vão se encontrar os crentes de todas as igrejas da terra para cantar o hino da vitória, que nunca foi cantado por ninguém aqui na terra. Se naquele dia tivesse algum sentimento, como se sentiriam os irmãos do Ministério da CCB em ter que cantar o hino da vitória juntos com os assembleianos, batistas e de outros ministérios denominacionais, religiosos e até com os católicos romanos? Vai estar ali cantando o hino da vitória também? Nenhuma denominação religiosa é salvadora. O Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Se o atalaia de Deus merecer elogio, pode elogiar. Se merecer crítica, podem criticar. Mas pensem bem a quem vocês vão criticar. Somos atalaia da última hora, de volta à palavra original. É o conselho revelado dos céus para o Ministério da CCB no século XXI, terceiro milênio. Acredito que o Ministério da CCB não tem conhecimento como era a CCB há 50 anos passados. Se tivesse conhecimento da CCB há 50 anos passados, não se conformaria com o mundo dentro da CCB, porque só cego não vê o que o mundo está entrando na CCB. Os pensamentos dos líderes denominacionais das igrejas do século XXI é um pensamento ecumênico, que não pode pregar a verdade para os fiéis, porque se pregar a verdade para os fiéis, eles abandonam as igrejas e vão para outras igrejas, porque hoje, no século XXI, tem igreja para todas as modalidades. E os povos estão mudando de igreja como se muda de roupa. Tem gente que troca de roupa todos os dias. Assim tem crentes que estão mudando de igreja todos os dias. O Ministério da CCB está na mesma ideia das lideranças denominacionais, não pregar a verdade para os fiéis da CCB, porque se pregar a verdade para os fiéis, eles vão procurar outras igrejas que ele aceite da maneira que eles quiserem viver. Tem muitas irmãs da CCB usando duas identidades, uma identidade para ir para a igreja e outra identidade para as viagens particulares. A identidade que elas usam para ir para a igreja não é a mesma identidade que elas usam nos seus trabalhos e em viagens particulares. As irmãs talvez não estão entendendo sobre as duas identidades. Vamos dar um exemplo das duas identidades que muitas irmãs da CCB estão usando hoje no século XXI. Será que quem só está vendo tudo isso que está acontecendo com muitas irmãs da CCB hoje no século XXI é o atalaia de Deus? Vejo pelo comércio, pelas ruas, pelos bancos, irmãs de calça comprida bem apertadinha, que muitas vezes a gente tem até dúvida que seja realmente as irmãs da CCB. Nas igrejas as irmãs se vestem com trajes de crente, vestuários decentes. Não é aquela decência das irmãs de 50 anos passados, porque quem conheceu os vestuários das irmãs de 50 anos passados e vê os vestuários das irmãs do século XXI,
é uma diferença de mais de 50% das irmãs de 50 anos passados para as irmãs do século XXI. Para as lideranças denominacionais do século XXI, não tem nenhum problema as irmãs vestirem calça comprida fora da igreja. Vejam, quem está incentivando as irmãs a usarem duas identidades é as lideranças religiosas. Usar uma identidade para ir para a igreja e outra identidade para ir para as ruas. A culpa de tudo isso, de todas estas apostasias, está entrando nas igrejas no século XXI, está nos líderes religiosos. Porque as irmãs de 50 anos passados obedeciam à doutrina dos costumes santos. Porque os líderes religiosos doutrinavam as irmãs com base nas escrituras. Então, como as escrituras perderam a validade hoje no século XXI, os líderes religiosos não doutrinam mais com base nas escrituras. Veja, quando as escrituras tinham valor, eles liam em Deuteronômio 22:5 que as irmãs vestirem calça comprida é pecado, porque Deus abomina o vestuário do homem na mulher. Hoje, as fábricas de vestuários fazem as calças compridas, dizendo que estas calças compridas é somente para a mulher, não é calça de homem. Há 50 anos passados, a calça comprida era vestuário de homem. Hoje, no século XXI, não é mais. O inimigo tem cauterizado a mente dos líderes religiosos que as irmãs podem vestir calças compridas, que não é vestuário de homem, é vestuário de mulher mesmo. Para o Deus verdadeiro, tudo aquilo que no passado era abominação, continua sendo abominação hoje no século XXI. Duas igrejas que eram tão conservadoras das santas doutrinas dos costumes santos e se apostataram das santas doutrinas dos costumes santos, hoje no século XXI, terceiro milênio. As duas igrejas são elas, a AD e a CCB, Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil. Quem conheceu as Assembleias de Deus e a Congregação Cristã no Brasil há 50 anos passado, nunca imaginou que estas duas igrejas fossem se apostatar da santa doutrina dos costumes santos. Vemos que um atalaia de Deus pregou no seu tempo. Veja 1 João 2,28. Este atalaia disse: agora, filhinhos, permanecei nele, isso é, na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, dos costumes santos, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos por ele no dia da sua vinda. O perigo das apostasias é muito grande, de naquele dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, muitos líderes e os seus fiéis ficarem confundidos e envergonhados, porque não permaneceram na santa doutrina do Senhor Jesus Cristo até a sua volta. Naquele dia, muitos líderes religiosos vão dizer para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, eu fiz muitos milagres em teu nome, eu expulsei os demônios em teu nome, eu era o pastor da maior igreja evangélica do mundo. O outro que era ancião da CCB vai dizer para Jesus naquele dia: Senhor, eu era o ancião da maior igreja da CCB no Brasil, eu orei pelos enfermos e o Senhor curou, fizemos muitos milagres em teu nome, até expulsei os demônios em teu nome. Sabe o que estes pastores e anciões que se apostataram da santa doutrina vão ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele dia? Resposta do próprio Jesus Cristo. Ele vai dar a resposta correta para os irmãos. Veja Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 13, 22 a 28. Naquele dia o Senhor Jesus Cristo vai chamar os pastores e os anciões que se apostataram da santa doutrina nas igrejas que eles lideravam. Jesus Cristo vai lhes chamar de malditos praticadores de iniquidades. Todos os pecados cheiram mal nas narinas de Deus nos céus, mas o pecado de apostasia é muito grave diante de Deus. O pecado de apostasia não é muito grave diante de Deus, é gravíssimo, é abominável diante de Deus. Esta profecia de Paulo a Timóteo era para
os finais dos tempos, ou seja, para o século XXI, terceiro milênio. O Espírito que falava com Paulo em sua primeira carta a Timóteo 4:1-2 não era o Espírito que tem nos líderes religiosos hoje no século XXI. A visão do Espírito Santo não é uma visão como a nossa visão, que só vemos o que os nossos olhos alcançam. O Espírito que estava em Paulo estava mostrando tudo o que iria acontecer nos finais dos tempos, ou seja, no século XXI, terceiro milênio. Vejamos como o Espírito de Cristo falou com Paulo em 1 Timóteo 4:1-2. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Nós estamos nos últimos tempos que Paulo profetizou pelo Espírito de Cristo. É lamentável se ver hoje no século XXI, terceiro milênio, duas igrejas que já foram conservadoras das santas doutrinas do Senhor Jesus Cristo e abrirem as portas para as apostasias entrarem e fazer morada. O nome destas duas igrejas são elas, a AD e CCB, Assembleia de Deus e Congregação Cristã, no Brasil. Os pastores e os anciões não estão vendo isso, porque o Deus destes séculos tem cegado os entendimentos deles, ou seja, dos pastores e dos anciões, para eles não verem o que as apostasias profetizadas por Paulo está entronizada nas Assembleias de Deus e nas congregações cristãs no Brasil. As igrejas da Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil estão imitando a igreja de Éfeso e Laodiceia. A igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. A igreja de Laodiceia, rica materialmente, mas espiritualmente miserável, pobre, cega e nua e apostata. Será que Deus aprova estas 5 qualidades da igreja de Laodiceia? Será que estas 5 qualidades das igrejas de Laodiceia não tem nas igrejas Assembleia de Deus e Congregação Cristã hoje no Brasil no século XXI? Sabemos que quando esta mensagem bradar nas redes sociais, o atalaia de Deus vai ser acusado como um falso profeta ou um herege pelas igrejas Assembleia de Deus e Congregação Cristã. Mas os irmãos que são líderes das Assembleias de Deus e Congregação Cristã no Brasil ouviram um porta-voz de Deus na terra no século XXI, terceiro milênio. Deus levantou o seu atalaia Ezequiel para avisar o grande perigo para os pastores e anciões de Israel. Deus está levantando o seu atalaia no século XXI para avisar para os pastores e anciões o grande perigo que eles estão correndo, eles e os seus fiéis estão correndo por causa das apostasias que eles deixaram entrar nas igrejas Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil. Deus, o nosso divino mestre, o Senhor Jesus Cristo, é testemunha que não me omiti de falar tudo o que Deus me mandou falar para os pastores da Assembleia de Deus e para os anciões da Congregação Cristã no Brasil. Estamos limpos do sangue dos pastores da Assembleia de Deus e dos anciões da Congregação Cristã no Brasil, que ouviram a nossa mensagem, ou a mensagem do atalaia de Deus, e não deu crédito. Era tudo isso que Deus tinha para revelar dos céus para o seu atalaia no século XXI, terceiro milênio, para os pastores e para os anciões aqui na terra. Antes de toque da última trombeta, é o conselho e a palavra. Deus é Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém. Palavra amém significa eu concordo, assim seja, eu estou de comum acordo. Então Deus e seu Filho Jesus Cristo estão no céu de comum acordo com esta mensagem. Então que toda a igreja de Cristo aqui na terra diga amém para esta mensagem.